Flávio Bolsonaro está desesperado. Ele sabe que ele está muito perto de ser preso. Agora ele entrou com um pedido de habeas corpus no STJ para parar a investigação das rachadinhas. E sabe o que ele teve que ouvir dos promotores? Que os argumentos dele não têm nem lógica. O bicho está pegando. Eu vou explicar para você o que está acontecendo. Vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Aproveita que você chegou agora, já se inscreve no canal, dá essa força para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Quanto mais você ajuda o canal a crescer, mais o YouTube divulga para outras pessoas. E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro. R$ 7,99 por mês e aí é a seu critério. Fechado? Olha, essa notícia é muito boa, porque tem gente que não está mais aguentando ouvir o nome dessa família. E o Flávio Bolsonaro, com aquele esquema de rachadinhas do gabinete dele, de quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, ele está muito perto de ser preso. Eu vou explicar para você o que está acontecendo. Primeiro vamos recapitular. Vocês lembram que logo que começou o governo Bolsonaro veio aquele escândalo dos cheques? Que o Queiroz estava depositando cheque na conta da Michele Bolsonaro, 40 mil reais. Na época eu falei, caramba, normalmente é o patrão que deposita na conta do empregado. Mas ali não, era o empregado que estava depositando na conta da patroa. Que coisa estranha, né? E aí começaram a aparecer detalhes daquele gabinete, que tinha o tal do esquema da rachadinha. A rachadinha é o quê? Você tem um X número de assessores lá no seu gabinete. 2 ou 3 trabalham. O resto não precisa, é assessor que está lá sobrando. Então ele contrata qualquer pessoa e fala, olha, o salário é 7 mil. Você vai ficar com 1.500, não precisa nem vir, você vai ficar na sua casa sem fazer nada, 1.500 para você. O resto você me dá. E assim ele fazia com vários funcionários. E esse esquema estava no gabinete dele, do Jair Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro. Eles trocavam para não dar muita bandeira. O assessor de um ia ser assessor do outro, ficava um ano aqui, ficava 2 anos ali, envolvia toda a família. E é incrível porque o Flávio Bolsonaro tem 38 anos, mas eles têm 37 imóveis. Chama a atenção, o cara tem um imóvel por ano de idade, né? Tem que ser muito bom nos negócios para ter tanto imóvel. E aí começaram a ver o seguinte, ele comprava um imóvel, registrava, tudo bonitinho. Mas olhando a conta de quem vendeu o imóvel para ele, por exemplo, o imóvel foi vendido por 300 mil reais. Ele pagou 300 mil, tudo direitinho, nota de 300 mil, mas na conta do cara tinha um cheque de 300 mil reais e quase 700 mil em dinheiro. O que justificava aquele monte de dinheiro no dia da venda do imóvel? A rachadinha. Ele comprava apartamentos por um valor mais abaixo, pagava por fora com o dinheiro da rachadinha, porque depois o imóvel estava no valor certo. É assim que ele lavava o dinheiro. E foram achando, e foram chegando. Quebraram o sigilo bancário de quase 100 pessoas, 96 pessoas, e foram achando tudo. E ele está desesperado. Ele foi lá no Gilmar Mendes, mandou parar. Depois ele voltou no Toffoli, mandou parar. E agora as investigações estão andando, porque desde novembro o STF já tinha se reunido e falado, tem que continuar, tem que prosseguir, não vai parar nada não. Ele fala que o COAF investigou esses dados sem autorização judicial. O STF já falou, não precisa de autorização judicial não, pode investigar, manda ver. Então desde o ano passado o STF já lavou as mãos e está mandando investigar. Agora ele entrou com recurso lá no STJ, alegando a mesma coisa, que o COAF não tinha autorização judicial para investigá-lo. O que ele teve que ouvir dos promotores? Exatamente isso. O argumento da defesa não possui nenhuma lógica ou fundamentação jurídica dotada de razoabilidade. Quer dizer, os promotores estão falando, esse cara não está falando nada com nada, porque ele está falando que a gente não tem autorização judicial, mas desde novembro já está decidido que não tem problema, não é necessário uma autorização judicial. E aí agora, o que acontece com ele? Olha a situação. Vocês sabem o que é o tal do foro privilegiado? Foro privilegiado é assim. Imagina, por exemplo, que eu cometi um crime em Fortaleza. O cara me processa lá, eu tenho que ir lá para responder, para me defender. Tenho que ir lá em Fortaleza. Se eu tenho algum problema lá em Porto Alegre, o cara vai me processar lá, eu tenho que ir lá em Porto Alegre me defender.
Então imagina o presidente da República, que pode ser processado em qualquer município do Brasil, ele vai ter que ficar percorrendo o Brasil para se defender? Então eles inventaram o seguinte: o presidente da República só responde em Brasília, lá no STF. Quem quiser processar pode ser de onde for, mas o julgamento é lá. Depois eles expandiram isso para mais pessoas. Mas o Flávio Bolsonaro, por ser senador, ele tem o foro privilegiado. Então ele vai ser julgado direto no STF. O STF que lavou as mãos e falou, pode investigar. O STF que mandou o pai dele calar a boca, que é para ele parar de falar besteira no caso da epidemia. Então o STF não está nem aí. O STF não vai alisar. E sabe o que é pior? Ele não tem imunidade parlamentar? Pois é, imunidade parlamentar tem limites. Tem que ser alguma coisa que aconteceu durante o exercício do mandato e em função do mandato. Não é qualquer crime, não. Tem que ser em função do mandato. Como isso é de quando ele era deputado estadual, esquece imunidade parlamentar. Ele não tem, ele vai ser julgado como qualquer pessoa e vai ser julgado direto lá no STF. Dá para piorar? Dá sim. Porque, por exemplo, se eu for processado por alguma coisa e eu for condenado, eu posso recorrer na instância superior. Se eu for condenado, eu posso recorrer lá no STJ. Se eu ainda for condenado, eu posso recorrer lá no STF. Como ele já vai ser julgado direto no STF, se ele for condenado, não tem como recorrer. Dali, morreu, não tem outra instância. Então, a partir do momento que esse processo todo chegar no STF, julgou, acabou. Não tem recurso, não tem instância, é dali para a cadeia. Esse que é o desespero dele. Você consegue perceber? Ele já tentou parar essa investigação 9 vezes. Esta agora é a 9ª. E as investigações estão andando, os investigadores estão indo atrás do Ministério Público do Rio de Janeiro e eles já deduziram o seguinte: Flávio Bolsonaro era o chefe de uma organização criminosa na época em que era deputado estadual na ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O ex-PM Fabrício Queiroz, que trabalhou como assessor de Flávio Bolsonaro, é apontado pelo Ministério Público como operador do esquema. A estimativa dos investigadores é que cerca de 2,3 milhões de reais tenham sido movimentados no esquema da rachadinha. Veja, a situação é tão séria que ele já tentou barrar essa investigação 9 vezes e não conseguiu. Então, se quisessem aliviar alguma coisa para ele, da primeira vez já tinham engavetado tudo e ficava por isso mesmo. Mas continuou, ele tentou, continuou, tentou, continuou. O desespero é tão grande que agora ele alegou uma coisa que ele já alegou de outras vezes. Ah, mas não tinha autorização. Já foi decidido em novembro que não precisa de autorização. Por isso que os promotores estão falando que o argumento dele não tem lógica, porque ele já sabe que não precisa. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele não tem o que fazer. Ele não tem o que argumentar. Ele precisa fugir desse julgamento, só que não tem como. Não tem como, foi autorizado e vai acontecer. Então, a partir de agora, eles estão investigando, o Ministério Público do Rio de Janeiro já tem praticamente o processo finalizado, é para agora, tá? Provavelmente para abril deve ser entregue esse relatório, e esse relatório vai ser julgado diretamente no STF. Não tem outras instâncias, não tem outros juízes, não tem recurso, não tem nada. Estando pronto, é encaminhado para o STF e o STF vai julgar. Eles marcam a data, julgou, já era. Não tem recurso, não tem apelação, dali ele já vai cumprir pena se ele for condenado. Gente, a coisa para acontecer assim, em um mês. Se não acontecer em um mês, é porque a justiça não está funcionando na mesma velocidade por causa do isolamento. Mas o processo dele já praticamente acabou. Daqui vai tudo para o STF, de lá é o julgamento e é dali para a cadeia, meu filho, porque ele já tentou parar esse julgamento 9 vezes e 9 vezes foi negado. Então agora, praticamente a sorte dele está selada. Quer uma boa notícia? Flávio Bolsonaro está muito perto de ser preso por causa do esquema das rachadinhas envolvendo Fabrício Queiroz. Dali, caindo a casa do Queiroz, vai cair Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Só vão sobrar os 2 filhos mais novos que não deu tempo de entrar no esquema ainda. Certo? Agora no final eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam lá no Apoia-se, que é uma forma de agradecer. Tá bom? Um grande abraço para vocês, eu já fui.